Boa noite a todos. Satisfação enorme em poder estar novamente nesta casa espírita. E só nos resta pedir à espiritualidade amiga que nos inspire na exposição do tema desta noite, que é um tema que Jesus nos trouxe. Então nós vamos fazer alguns comentários, algumas considerações e principalmente algumas reflexões neste tema, que é uma passagem evangélica, quando Jesus questiona os seus apóstolos, dizendo: e vós? Quem dizeis que eu sou? Esta é uma passagem evangélica que está inserida nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mas nós vamos nos utilizar da narrativa contida no evangelho de Mateus. E Jesus, ele aproveitava todas as circunstâncias, lugares, intempéries, tudo Jesus aproveitava para nos trazer os seus ensinamentos. Numa palavra, num olhar, numa frase, tudo era motivo para que o Divino Mestre Jesus nos orientasse. Mas, com uma ressalva muito importante, que vai ser utilizada a posteriori. Jesus sempre nos dirigia os seus ensinamentos numa linguagem figurada. Ele não transmitia a nós, porque não tínhamos o conhecimento necessário, de forma literal. Mas os seus ensinamentos eram sempre transmitidos a todos nós de um modelo figurativo. E isto é muito importante que a gente absorva para que a gente possa entender esta passagem de Jesus. Mas é interessante que, imaginem, falar sobre os ensinamentos de Jesus, principalmente nessas passagens evangélicas. Olhe a responsabilidade. Então, nós temos que nos assessorar, nós temos que pesquisar e nós temos que, através dos nossos estudos, buscá-los na bibliografia que a doutrina nos oferece. Particularmente, eu vou embasar todas essas considerações e essas reflexões em 2 livros que me ajudam demais nessas reflexões evangélicas. Claro que cada um tem o seu, mas eu me apego a estes 2 livros. O primeiro é esse chamado de Elucidações Evangélicas, cujo autor é Antônio Luiz Saião. Para vocês terem uma ideia, o meu é da 3ª edição, é de 1948. Então, vocês imaginem como ele está já velhinho, este livro. E Saião elucida-nos a passagem evangélica numa linguagem mais assim, propícia ao nosso entendimento. O outro livro que eu vou me embasar é este, Luz Imperecível. É de um grupo de estudos Emmanuel, de Belo Horizonte. Esses mineiros, eu vou falar para vocês,
Eles usam a mesma sistemática do Haroldo Dutra. Eles se reúnem ao redor de uma mesa e estudam o Evangelho. Se vocês não o conhecem, por favor, dê uma pesquisada neste livro que as bibliotecas talvez tenham. É muito bom. E a diferença entre um e outro é que, no Luz Imperecível, ele aborda as passagens evangélicas e ele associa estas passagens evangélicas com os nossos dias atuais, com a nossa doutrina que nós temos dentro de cada um de nós. Esta é a diferença entre um e entre o outro. Mas vamos começar com a narrativa de Mateus. Quando ele nos diz que, chegando às cercanias de Cesareia de Filipo, Jesus perguntou aos seus discípulos: que é que os homens dizem do Filho do Homem? No primeiro parágrafo, por que Cesareia de Filipo? Cesareia de Filipo? Será que existia uma outra Cesareia? Por que Jesus pergunta aos seus discípulos o que é que os homens diziam quem ele era? De mestre, ele passa, nesse instante, a ser um aprendiz. E ele utilizava todas as circunstâncias para poder transmitir os seus ensinamentos. E a narrativa continua. E eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Atentem bem para a resposta dos discípulos. Uns que é João Batista, que após a anunciação já tinha partido, outro que era Elias, Jeremias, ou um dos profetas. E eis que Jesus se vira para Pedro e lhe diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, peremptoriamente, responde: és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu então a Pedro: bem-aventurado és, Simão, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que és Pedro, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha a resposta de Jesus. Quem te revelou foi meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Mas que igreja? E Jesus continua. E esta igreja, e contra ela não prevalecerão as portas do inferno. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será também ligado no céu. E o que desligardes na terra será desligado nos céus. Ele ordenou em seguida aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele, Jesus Cristo. E numa primeira análise, nós detectamos, através desta passagem evangélica, que Jesus os lembra sobre os princípios da reencarnação e das relações mediúnicas. Por quê? Porque da reencarnação, porque eles atribuíam a Jesus uma origem espiritual anterior, dizendo que ele era Jeremias, João Batista,
Elias e outros profetas. Ué, reencarnação naquela época? Não. Mas ressurreição. E os hebreus tinham esses conhecimentos. Tanto é que nesta passagem está completamente demonstrado que eles já tinham esse conhecimento espiritual da ressurreição. E se eles tinham esse conhecimento, com certeza, eles já tinham também o conhecimento da pré-existência da alma e da ressurreição. Porque a resposta que eles nos deram foram exatamente embasadas nos conhecimentos que na época eles tinham. E mesmo porque, se fosse um erro estas colocações e essas considerações que eles fizeram a Jesus, com certeza o mestre teria combatido. Então o mestre simplesmente ratificou realmente que esses conceitos eram verdadeiros. E ele os validou como uma condição necessária a todos nós, a reencarnação, como o progresso e o adiantamento que nós temos que empreender através das nossas reencarnações, através dos nossos esforços. Dito pela Renata agora de pouco. Inerente a todos nós esses esforços. E é interessante que só nós cristãos é que admitimos a reencarnação. Os nossos irmãos, também cristãos, não a admitem. E aí pergunta-se, por quê? Se o ensinamento foi o mesmo para todos nós, se o evangelho é o mesmo para todos nós, por que nós, que somos cristãos, admitimos a reencarnação e eles, com o mesmo evangelho, não o fazem? É aí que vem a interpretação literal. Jesus nos ensinou através do modo figurativo, porque ele não poderia fazê-lo, porque nós não tínhamos condições de entender. Mas nós, na nossa pequenez, nós absorvemos esses ensinamentos, literalmente, interpretamos do modo que nos satisfazia. Não é o nosso caso, porque nós temos, através da codificação, os ensinamentos necessários que nos envolveram a admitir esta reencarnação como um princípio que foi trazido por Jesus. E como é que Pedro poderia saber que Jesus era o enviado de Deus, se ele nunca tinha ouvido disso falar? Jesus não combinou com Pedro que ele era o enviado de Deus. Com certeza, foi pela inspiração mediúnica, dita por Jesus. Foi meu Pai, que está no céu, que transmitiu a Pedro quem eu sou. E dentre os apóstolos, intelectualmente, Pedro era o mais adiantado, e ele recebe as primícias, as primeiras orientações mediúnicas de Deus, nosso Pai. E ele era, então, através dessa inspiração mediúnica, aquele que se prestava a servir de pedra fundamental para a construção da igreja do Cristo. Igreja de tijolo, cimento, cal e areia? Esta seria a igreja do Cristo? Um absurdo.
Porque se Jesus não é desse mundo, se nós não somos, não pertencemos a este mundo, como aquela poderia ser a igreja cujo reinado é deste mundo? Percebe a informação literal e o sentido figurativo que Jesus nos ensinou? Não era essa igreja proposta por ele. E aí que está. Absorvemos na nossa infantilidade, na nossa pouca evolução, as palavras de Jesus, seguindo-a literalmente, construindo esta igreja de cal, de cimento, de areia e de tijolos. Quando, na realidade, a igreja proposta por Jesus era o conjunto dos filhos de Deus unidos pelo coração. Esta era a proposta da igreja do Cristo. E é sobre esta mediunidade recebida por Pedro que se assenta esta igreja do Cristo. E olha até onde vai. E essa mediunidade, através de Pedro, haveria de se espalhar como acontece hoje. E daí a responsabilidade de quem? Dos médiuns. Os médiuns que receberam essa mediunidade e servem para a construção desta igreja, trazendo cada um a sua pedra. Olha a responsabilidade da mediunidade. Olhe quão responsáveis eles são. E na narrativa de Mateus, ele diz: chegando às cercanias de Cesareia de Filipe, Cesareia de Filipe era um lugar calmo, sereno, tranquilo, nas nascentes do rio Jordão, que foi embelezada por Filipe, que na realidade deveria ser um arquiteto. Por que Cesareia de Filipe? Porque existia uma chamada Cesareia Marítima. Mas olhe o local escolhido por Jesus. Esse lugar calmo, sereno e tranquilo, era estas condições que ele precisava para as suas meditações e para os seus ensinamentos, para que pudessem ajudá-lo na sua reflexão. E quando ele faz o questionamento aos seus apóstolos, Jesus dava a entender que eles deveriam ser observadores, que eles deveriam estar muito bem informados, porque eles é que seriam os encarregados de levar a mensagem de Jesus para todo mundo. E vejam vocês que esse questionamento é o que sugere a codificação. A cada dia, a cada instante, a cada momento, nós temos que melhorar os nossos conhecimentos, para que através desses conhecimentos, nesse entendimento, nós consigamos colocá-los em prática com todos aqueles com quem convivemos. E Mateus continua. O que é que os homens dizem do Filho do Homem? Pergunta Jesus. Olha a preocupação que o Mestre tinha conosco. E isto é uma identificação para saber como estava o processo de aprendizagem dos seres. E Jesus se interessava por isso.
Porque ele tinha uma ligação muito forte, tem uma ligação muito forte conosco. E por quê? E qual a causa desta ligação? Porque Jesus era um homem como nós. Ele é o produto da evolução humana, que foi amadurecendo através das suas reencarnações, chegando à angelitude que ele vive hoje. Mas acima de tudo, e esta era a preocupação, e ele nos disse que, do mesmo modo que ele nasceu simples e ignorante, chegou à angelitude, nós também chegaremos a esse grau de angelitude. E ele mesmo nos disse: vocês poderão fazê-lo melhor do que eu faço. Daí, essa ligação e essa preocupação conosco, com os seres que, do mesmo modo que ele, atingiremos a angelitude. E Mateus continua. Uns, João Batista, outros, Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E existia uma grande admiração e um grande respeito pelos profetas daquela época. Porque eles ajudavam muito o povo com as suas orientações, através do seu contato, superando dificuldade, inclusive nas curas. E eles confiavam nos seus profetas. Mas mesmo naquela época, já era recorrente a ideia da ressurreição. Só que eles não tinham conhecimento de como isso se operava. E não é o que acontece hoje. Quem admite a reencarnação tem dentro de si esses conceitos básicos e fundamentais que sedimentam em cada um de nós o princípio da reencarnação. E se nós não tivermos esses princípios básicos aqui dentro, nós também não admitimos. E quais são esses princípios básicos que orientam a cada um de nós a aceitarmos a reencarnação? É o evolucionismo, que através das reencarnações nós vamos evoluindo. É a lei de causa e efeito, basilar da doutrina espírita. É o livre-arbítrio e esse determinismo que nós somos totalmente contrário. É uma linha filosófica que nos diz que tudo já está determinado e nós não admitimos isso jamais. Esses são os pilares basilares que podem orientar a todos nós os conceitos básicos da reencarnação. E quem não tem esses conceitos básicos, não admite. E olha ele aqui outra vez. Como ele poderia imaginar voltar ao ventre da minha mãe novamente? Como? Então Nicodemos não poderia e não entendeu o ensinamento de Jesus. E vós? Quem dizeis que eu sou? Só nessa pergunta, nós depreendemos que os próprios apóstolos não tinham o conhecimento de quem era Jesus. Tanto é que o único que deu a resposta peremptoriamente de quem ele era, foi Pedro. E Jesus os questiona.
O povo, a multidão, tem sua opinião, mas ele precisava saber qual era a opinião daqueles que seriam os seus representantes no mundo, porque ele iria nos deixar. E como eles eram os mais próximos a Jesus, eles teriam que receber todas as orientações possíveis do Divino Mestre. Por isso, o questionamento: até onde eles sabem? Para que Jesus pudesse orientá-los. E esta era a intenção de Jesus, saber como é que estava o aprendizado deles até aquele momento. Como eles o reconheciam, como eles o viam. E teriam que sabê-lo, porque eles teriam que refletir, estar aptos a refletir com maior clareza de que quem é Jesus. E esse conhecimento, eles com certeza teriam que tê-lo, porque eles seriam os representantes de Jesus na terra. E Pedro, e Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, esta resposta que foi dada por Pedro é a necessidade de todos nós estarmos atentos às indagações que nos fazem, nós que absorvemos os conceitos da doutrina espírita. Pedro o fez de uma maneira simples, clara e peremptosa. Tu és o Filho do Deus vivo. E quando nos fazem alguns questionamentos? Você não é espírita e você não sabe? Não, nós temos que saber. Todos os questionamentos que nos são direcionados, porque nós absorvemos, nós professamos a doutrina espírita. E essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Por isso as nossas respostas têm que ser seguras e, acima de tudo, que tenhamos como testemunha a nossa vida pautada na moralidade, na decência e principalmente na retidão. Olha a nossa responsabilidade. Se você professa, esta é a proposta. Saber, não, mas principalmente agir, atuar, através do seu comportamento. E isso nós já estamos aprendendo há muitos e muitos anos. Então essa é a nossa responsabilidade aqui como encarnados. Bem-aventurado és, Simão, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vejam vocês que a colocação é de Simão, Simão Pedro. E Pedro sabia que Jesus era filho de Maria e José. Mas a resposta que ele deu não foi dessa organização fisiológica de Jesus, mas através da sua mediunidade. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra a que Jesus se refere é esta revelação que Deus, nosso Pai, transmitiu a Pedro.
E é esta revelação a pedra que Jesus se refere. E aí emerge, veja vocês, não mais Simão Pedro, mas emerge Pedro, que se transforma o primeiro a se manifestar através de Deus. Igreja, não nessa, no sentido de construção de pedra, tijolo e cimento. A igreja proposta por Jesus está embasada na mediunidade e ela deve ser construída, esta igreja, no coração. E não no prédio físico. E vejam vocês que o ensinamento é exatamente o mesmo para todos nós cristãos. Mas a leitura é que é diferente. A leitura literal nos leva a isso, a esta construção física. Mas a leitura figurativa nos leva a esta igreja construída dentro dos nossos corações. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno, no caso, é a ignorância, são os erros, são as trevas, são os conflitos. Só que a igreja de Jesus é aquela que ilumina. É aquela que conscientiza-nos da necessidade dos nossos conhecimentos através dos nossos esforços e estudos, e principalmente colocar esses conhecimentos em prática. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Mas que chaves são essas? As chaves representam uma das maiores dádivas que nos foi ofertada por Deus, que é o nosso livre-arbítrio, que nós podemos usá-lo tanto para o bem, quanto para o mal. E ninguém nos obriga a isso. A decisão é de cada um de nós. Porque a conquista desse reino dos céus, na utilização do nosso livre-arbítrio, se encontra no íntimo de cada um de nós. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. E através do nosso livre-arbítrio, nós estamos tentando, buscando-as dentro da nossa consciência. E tudo que ligares na terra será ligado aos céus. E vejam a importância da nossa encarnação. Veja como é importante estarmos aqui encarnados. Porque dependendo do nosso livre-arbítrio, nós estamos aqui nos ligando aos bens dos céus. Plantando as sementes para que possamos colhê-las quando estivermos no mundo espiritual. Do mesmo modo, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E aí, se nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio de uma maneira incorreta, teremos como consequência frustrações e os nossos desequilíbrios. E numa mensagem final, quem nos dá é Chico, quando ele nos diz: crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quando te esforças,
a vida também se esforça para te ajudar. Que Jesus nos ampare, nos socorra, nos ilumine, nos ajude demais, bastante, nesta nossa caminhada evolutiva. Que assim seja.